vamos falar sobre aprender inglês online. Como é que a gente pode ter sucesso aprendendo inglês online? Uma das coisas que eu costumo dizer para todo mundo é que aprender inglês online, e cresceu muito, né? São tantos e tantos os cursos. Eu lembro, assim, que pela história da internet, né, já que eu estou desde do começo, praticamente, desde 2007, trabalhando com dicas de inglês online, contando o Orkut desde 2005, naquela época, a gente tinha muito blog, né? Muitos sites estavam aparecendo, eram os blogs. Então eu vi muito blog nascer, muito blog morrer ao longo desse processo todo. Tinha muita gente boa, né, que ficou pelo meio do caminho, talvez porque mudou a área, e muita gente ruim que ficou pelo caminho ou que se tornou melhor depois, e a coisa foi indo, foi caminhando, e hoje nós temos... a partir de 2014, praticamente, começou a proliferar muito mais o número de canais no YouTube, perfis no Twitter, ou mesmo no Instagram, que estava começando a nascer, começando a aparecer, mas só deu um boom logo depois. Até então, todo mundo era muito de YouTube, né? Mas os blogs e sites estavam sempre presentes. Então, essa coisa de online, ela sempre esteve muito presente. A partir de 2014, 15, 16, deu um boom grandioso. E eu acredito que depois de 2018, 2019, cresceu bem mais. E justamente por causa do YouTube, né? Muita gente foi para YouTube, muita gente cresceu dentro do YouTube. Eu vi muita gente atingir aí os seus 100 mil, 500 mil, 1 milhão de inscritos no YouTube, com muita dica repetida, dicas que sempre tiveram, enfim. Mas cada um com a sua roupagem, cada um com sua maneira, né, de apresentar as dicas, e isso é muito legal. É bom ter essa variedade para vocês como estudantes de inglês. E assim, depois, em 2020, com a pandemia, né, com essa coisa de pandemia, aí o negócio proliferou de vez, assim, o que apareceu mais ainda de cursos ou de pessoas dando dicas de inglês, pessoas vendendo aulas de inglês online, nos mais variados estilos, cresceu de uma maneira, assim, gigantesca, e tem crescido cada vez mais, porque cada vez mais eu vejo mais e mais perfis aparecendo. Confesso que tinha uma época que a gente sabia quem era quem, hoje não tem mais como, hoje o negócio virou, assim, virou um comércio. Né? E tem muita gente também, tem gente que vende aula porque viajou para inúmeros países e se acha no direito de dizer que é professor de inglês e dá aula de inglês. Tem gente que é profissional na área, tem curso na área, tem formação até internacional, como cursos como CELTA, cursos em TESOL, né? Enfim, tem alguma especialização e estão no universo online. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o universo online trouxe para vocês, estudantes de inglês, mas muita coisa, e no meio dessa muita coisa tem os cursos, né, porque todo mundo tá ali dando dicas de inglês, e não quer só ficar dando dicas de inglês. Eu, por exemplo, sempre dei dicas de inglês na internet, as pessoas sempre aprenderam inglês com o inglês na ponta da língua, muita gente mandava e-mail para mim, e mandam ainda, né, dizendo, olha, agradeço a existência do inglês na ponta da língua, porque ele não só me ajudou a aprender inglês, mas me ajudou também a me tornar professor de inglês, ou seja, a gente acaba meio que formando professores no caminho todo também, com as mais de 2.700, né, já são mais de 2.700 dicas que a gente tem no site. Então, assim, o universo online realmente cresceu. E aí, como é que vocês identificam o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena e o que não vale a pena? Infelizmente, vocês têm que se jogar e arriscar. Vocês têm que encontrar os profissionais com os quais vocês têm afinidade. Mas, de modo geral, uma coisa que tem algumas características, algumas coisas que todo estudante de inglês tem que ter para obter aquele sucesso num curso de inglês online. Uma das coisas que eu sempre digo, independentemente do curso ser pago, ser de graça, ou mesmo que você faça curso na modalidade one-to-one, né, você e seu professor, né, ligou o Zoom ali, ou o Google Meeting, e vai ter a sua aula, independentemente de como seja, é possível você aproveitar ao máximo todo o curso de inglês que você tenha. O problema é que a internet trouxe essa enxurrada de material. E uma das coisas que eu sempre falo é que vocês não podem ser acumuladores de conteúdo. Porque se a internet trouxe isso tudo, e cada professor, cada profissional que está aí dando aula de inglês, ou cada aventureiro que também esteja dando sua aula de inglês,
diz ter um método, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque é muita gente dizendo o que fazer e no final das contas vocês se empanturram de tanto conteúdo e acabam não aprendendo nada. A lógica aí é assim, né? Ah, o Denilson falou que aprende-se assim. Ah, o fulano falou que se aprende assim. A ciclana falou que é assim. A beltrana desse jeito. O beltrano daquele outro. E aí, às vezes, cada profissional tem uma maneira diferente de trabalhar. Você, às vezes, podem ser um tanto quanto conflitantes, como, por exemplo, quem fala que ensina inglês sem gramática, pode continuar ensinando gramática e você tem uma grande frustração. Alguém que diz que ensina inglês sem gramática, você pode olhar assim, sem gramática, impossível, porque o fulano falou que precisa sim de gramática, gramática é importante, é aquela coisa toda. Então vocês se veem no meio de uma guerra, de uma briga às vezes saudável ou não, sei lá, depende do ponto de vista, com tanto conteúdo, com tantas informações que vocês acabam se perdendo. Portanto, a primeira dica para você que aprende inglês online, seja num curso, né, e principalmente com curso ou qualquer outra coisa, tenha um material, tenha um professor, um perfil como o central para você. Então, se você faz curso com o professor fulano de tal, tenha o fulano de tal como seu norte, ok? O resto que está aí pela internet, você filtra e usa como material de apoio. Isso é totalmente salutar, não tem problema nenhum em fazer isso. O problema é você se empanturrar de conteúdo. Porque aí você tem um método do professor fulano de tal, por exemplo, você faz um curso de inglês do Denilson, você está fazendo inglês comigo, o meu método é o método inglês na ponta da língua, o meu curso é o English Matrix. E aí você está ali estudando inglês comigo. E eu falo, olha, esse aqui é o melhor roteiro, o melhor caminho para você aprender inglês. Aí você vai lá no outro professor que está disponibilizando o material de graça, ele fala que o melhor roteiro é aquele que já entra em conflito com o meu, aí você vê o da fulana, ela tem outro roteiro que entra em conflito com o que eu tenho, e assim você fica naquela, meu Deus, e agora, para que lado eu vou? Então, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo que vai estudar inglês online é não se empanturrem de conteúdo e tenham um profissional como referência, independentemente de quem for que saiba o que está fazendo. Então, a partir daí, você já começa a filtrar, saber, né, o profissional que você vai seguir, em quem você vai depositar a sua confiança. Não tem nada de errado também você ter 2, 3, 4 outros perfis extra, que são aqueles que a gente vai usar como, opa, peraí, eu gosto do conteúdo dessa pessoa e eu quero seguir. E os outros que aparecer na sua timeline, né, ou no seu feed, você vai, opa, é isso aqui e é uma informação extra que eu tenho. Então, assim, confiem, né, num profissional. Então, quer ter sucesso num curso de inglês online, confiem no profissional que vocês estão depositando o dinheiro de vocês, de repente você está pagando pelo curso, alguma coisa assim, enfim. Isso é o que conta. Não se empanturrem de conteúdo. Essa é outro fator. Outra coisa que quem estuda inglês online não pode fazer, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a seguinte. Não caiam na tentação, né, de achar que o melhor inglês é o nativo. Então, tem hoje na internet muito comercial, muita gente falando, fala inglês como um nativo, o melhor inglês é o nativo, porque quem ensina melhor é o nativo, não sei o quê. Não tem nada disso. Quem ensina melhor é o profissional. Se a pessoa é qualificada para dar aulas de inglês, ela vai te ensinar inglês e você depois saiba que você é o maior responsável pelo seu aprendizado. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é a cereja do bolo para quem quer aprender inglês online, para quem quer ter sucesso estudando inglês online. Então, assim, quando vocês verem alguém falando, né, virem alguém falando sobre, tem que falar inglês como um nativo, ou melhor aula é aula com um nativo, não tem nada disso. Cada um tem seu ponto fraco, cada um tem seu ponto forte, todo mundo se ajuda. Se alguém não ajuda o outro, na minha opinião, já não é profissional. Por exemplo, eu tenho inúmeros professores que entram em contato comigo pedindo opinião sobre alguma coisa. E eu dou de boa. Não sou nativo, mas pela experiência que eu tenho, ajudo todo mundo, não vejo problema algum nisso. Mas é concorrente. Não, é um parceiro que eu tenho, é um amigo, né? Uma pessoa que vende um curso, assim como eu, tem o método dele, tem o jeito dele ou dela, e a gente pode trocar ideias sem o menor problema. Muita gente faz isso, certo? Agora, essa coisa de o nativo ser o melhor e tal, isso é uma lenda que existe. E o que eu gosto de falar para as pessoas em relação a isso, né, principalmente no universo online, é assim: você aí do outro lado, daria aula de português para algum estrangeiro que queira aprender português? Como você daria aula de português? Se você pensar assim, eu quero só ganhar dinheiro. Aí o que você vai fazer?
Você vai tentar bolar um jeito, um marketing, uma propaganda para poder vender o curso para aquelas pessoas. E aí você vai ganhar dinheiro. Mas e a didática? E a maneira de ensinar? E a pesquisa que a pessoa faz? Porque o fato de eu ser nativo, falante da língua portuguesa, saber um monte de expressões, saber falar o modo como o brasileiro fala, as gírias, né, o gingado do português, aquela coisa toda, não sei o quê, não quer dizer que eu seja professor de português para estrangeiros. Eu preciso de qualificação na área. Então isso é fundamental para que vocês não caiam naquela ilusão de que no universo online eu só tenho que aprender com nativo. Essa ideia, né, de aprender com nativo leva a outra. Se você quiser ter sucesso num aprendizado de curso de inglês online, não entre na vibe de que você vai ter que falar inglês como nativo para se dar bem no mercado de trabalho ou na faculdade e tudo mais. Se vocês começarem a ter contato com pessoas do mundo todo, em empresas, em faculdades, né, ou conversar com pessoas que tenham contato, vocês vão ver que a mistura nas maneiras de falar dentro de uma faculdade como Oxford ou Harvard ou, sei lá, qualquer uma que vocês mencionarem aí, vocês vão ver que as pessoas falam inglês de uma maneira geral, se comunicam, sem se preocupar em soar como um nativo. Agora, é claro que eu sempre faço um adendo aqui, tá? Um porém. Se você se preocupar em aprender inglês, vir caminhando, né, melhorando dia após dia, estudando de pouquinho em pouquinho e melhorando cada vez mais, vai chegar uma hora lá na frente que você vai falar assim, cara, agora eu quero imitar um nativo. Não, aí eu não vejo problema algum. Agora, não caiam na neura de achar que já na primeira aula você vai ter que falar como nativo. Não pense que já na primeira aula you will have to speak English like a native person speaking English with you all the time. No, you don't have to do that. What you have to do is to learn English, speak English the way, fale inglês do jeito que você achar que é melhor para você, tá? Com suas dificuldades, e essas dificuldades aos poucos vai melhorando. Não entre na neura do TH, meu Deus, eu tenho que aprender o TH porque todo mundo fala do TH, não pode falar com som de F, não pode falar com som de Z. Fale, comunique-se, entendeu? Preocupe-se em comunicação. Eu sempre uso aqui como exemplo essa coisa de nativo, não nativo, pronúncia perfeita, não perfeita. O estrangeiro que está aprendendo português e ele está perdido na praia querendo comprar alguma coisa, que ele chega para você e fala assim, onde eu comprar água de cocô? Você sabe o que ele quer dizer com isso, ele quer comprar água de coco, né? Então você, por mais que ele tenha errado a pronúncia, você sabe o que ele quer dizer, certo? Então assim, não entrem nessa vibe de querer sempre falar como nativo, a pronúncia é perfeita logo no começo, tá? E talvez essa coisa de pronúncia perfeita do TH ou qualquer outro sons, talvez você nem consiga fazer isso um dia. Isso tudo vai fazer, né, vai acontecer contigo o que a Agatha está dizendo aqui, ó, pelo Instagram. Isso atrapalha muito o desenvolvimento do speaking, né? Sim, atrapalha muito. E esse é outro ponto interessante para quem estuda inglês online, tá? E quer ter sucesso no curso de inglês online. O fato de você fazer um curso de inglês online não quer dizer que vai ter alguém conversando com você em inglês o tempo todo para praticar a conversação contigo. Você vai continuar tendo a sua responsabilidade de estudar sozinho, de pegar um material, repetir em voz alta, ouvir o áudio, repetir um texto, fazer a técnica de shadowing, por exemplo, que a gente fala muito nos cursos e até mesmo quem quiser saber sobre shadowing, tem uma dica completa lá no site inglesnapontalingua.com.br, coisas que vocês podem fazer para melhorar a conversação. Praticar conversação em inglês, pessoal, ou melhorar o speaking em inglês, não quer dizer que você precise ter alguém conversando em inglês contigo o tempo todo. Muita gente acha assim, tem gente que pergunta, eu estudo inglês online, eu quero aprender inglês, mas eu tenho alguém com quem bater papo. Tá, peraí, vamos com calma. Você quer uma pessoa que bata papo com você para te ajudar a aprender inglês, então você vai ter que pagar por uma aula. Aí tem gente que fala, não, eu quero um aplicativo onde tenha estrangeiros falando, onde tem americanos, ingleses, neozelandeses, sei lá, canadenses falando inglês e eu entrar e bater papo. Aí eu vou dizer, olha, tem um chamado Clubhouse. O Clubhouse, ele é aberto para todo mundo. Você pode entrar lá e bater papo com a galera. Agora é o seguinte, você vai entrar numa sala de bate-papo, às vezes com falantes nativos de vários cantos do mundo, e os caras estão falando de política, estão falando de sucesso na internet, estão falando da cidade que eles estão morando. Você vai conseguir acompanhar um bate-papo como esse? Então, pense bem quando você quiser essa coisa de, eu preciso de conversação. Conversação pode ser algo que você faz sozinho, vai melhorando de um pouquinho em pouquinho,
vai imaginando situações nas quais aquilo pode acontecer, e uma hora você vai se ver numa situação, vai começar a bater papo com as pessoas, vai ter medo, vai ficar com aquela insegurança, mas você vai fazer alguma coisa. Eu gosto de falar que isso aqui é mais ou menos como o cara, quando eu tô falando como um cara, né? Quando o cara se apaixona por uma garota lá, o adolescente, o jovem, ele se apaixonou pela menina, e aí ele fica imaginando como vai ser o diálogo que ele vai ter com ela para poder falar que ele gosta dela. Porque se vocês acham que o cara chega e fala assim, eu tô gostando de você na cara de pau, na cara dura, não, ele se preparou antes. Ele imaginou mais ou menos a frase que ele ia fazer para ter aquela entrada, né? E assim, não é uma cantada, tá? Mas ele vai tentar de um jeito entrar na conversa, deixar alguma coisa clara, demonstrar isso. E aí vai ter um diálogo. Outra coisa, outro modelo aqui que eu penso é o funcionário, a funcionária que vai pedir um aumento para o chefe. Como é que ele ou ela vai fazer isso? Ele imagina um diálogo antes. Então, praticar conversação em inglês é a mesma coisa. Você faz esse tipo de situação dentro da sua cabeça, dentro do seu universo aqui, né? Então, não pensem que ter sucesso num curso de inglês online significa que você vai ter alguém conversando inglês com você o tempo todo. Você tem que tomar as atitudes, as rédeas do seu aprendizado. Ter sucesso num curso de inglês online é a mesma coisa do que ter sucesso num curso físico. Não basta ter 2 horinhas de aula. Não basta ler o material, fazer tarefinha e tudo mais. Você vai ter que fazer muito mais que isso. Só que aí eu volto lá na primeira dica. Não se empanturrem de conteúdo, ok? Vou fazer uma pausa aqui para agradecer a farmacêutica.sr, tá? Pelo selo que ela mandou aqui. Thank you very much. Selos pelo Instagram. Para quem não conhece os selos, é uma maneira de vocês colaborarem com o trabalho da gente, tá? E foi o que a farmacêutica, só tem o nome, tá o nome aqui assim, tá? Farmacêutica. Então, agradeço imensamente. Então, assim, aprender inglês online exige muito esforço, muita dedicação, muita organização e foco. Vocês não podem se empanturrar de conteúdo, não podem achar que continua sendo um milagre, que vai ter alguém conversando inglês com você o tempo todo, batendo papo ali à torta e à direito, porque por mais que seja online, isso talvez não aconteça, e você vai ter que fazer a sua parte. Outra coisa importante para você que vai estudar inglês online é a tal da fluência, tá? O lance da fluência não é porque a internet, você tem aí uma internet super rápida, né? O cara fala rápido, tem acesso a Netflix, tem acesso a nativos, não sei o que, aquela coisa toda. Não quer dizer que a sua fluência vai se desenvolver como se fosse um milagre. Então, se você fizer um curso de inglês, no qual a pessoa está te vendendo ali, fluência em 3 meses, fluência em 30 dias, fluência em 6 meses, cuidado. Você pode estar entrando numa bucha, tá? E das piores. E por que é das piores? Porque vai passar o tempo, vai dar lá 3 meses ou 6 meses, e você vai sentir que não progrediu no inglês da maneira que você achou que se progrediria. Eita, acho que é isso, tá certo. E aí você vai reclamar. Você vai falar para a pessoa do curso, olha, eu acho que você, né, me vendeu lá que eu ia ser fluente em tanto tempo e eu não sou fluente, eu não sinto aquela... sabe por quê? É porque você não faz a tarefinha, porque você não fez tal coisa, porque você não isso, porque você não aquilo, ou seja, a culpa é tua. A culpa não é do cara que vendeu um negócio que não existe. A culpa é sua, porque acreditou que aquilo seria possível, né, e a pessoa ainda vai dizer que, olha, você não foi um bom aluno, você não foi um bom estudante. No meu curso, eu tenho uma maneira de fazer isso diferente, tá? Eu não vendo fluência, começa por aí. Inclusive, eu falo pro pessoal que trabalha comigo aqui que nós não vendemos fluência. Sabe por quê? Porque fluência é algo que não se vende. Dentro da área de ensino de língua inglesa, cada autor, e eu sou um deles, tem uma maneira diferente de pensar em fluência. O que é fluência? Então, ninguém sabe ao certo. Certo? Ok? Claro que a gente pode pensar assim, fluência é conseguir se comunicar de maneira natural, não sei o que e tal, lá. Então vamos lá, eu gosto dessa definição. Fluência é você ser capaz de se comunicar de modo natural, né, de uma maneira compreensível, entender o que as pessoas estão dizendo, e aí dentro do que você consegue fazer com a língua. Então, na verdade, o objetivo não é você ser fluente em inglês, porque fluência é algo que se desenvolve, e já eu vou voltar nesse assunto aqui. Na verdade, o seu objetivo também não é ir do básico ao avançado no curso de inglês online.
Eu acho assim, embora eu às vezes fale isso, meu curso de inglês é do básico ao avançado, eu não curto muito esse discurso. Eu gosto de falar assim, o meu curso, o curso do Denilson, é um curso que forma as pessoas a se tornarem usuários competentes da língua. E esse é o seu objetivo. Se você está estudando inglês para ser avançado, mude o foco agora mesmo. Se você faz um curso de inglês online, com quem quer que seja, para ir do básico, pensando nesse negócio de básico, intermediário, avançado, não. Você tem que se tornar um usuário competente da língua. Ser um usuário competente da língua significa que dia após dia você vai desenvolver a sua fluência. E agora eu volto no assunto que eu ia falar agora há pouco. Fluência não é ponto de chegada. Eu já falei isso em inúmeras lives. Quem me acompanha sabe muito bem desse discurso. Fluência não é ponto de chegada, não tem o tempo certo para ser fluente. Fluência é algo que você desenvolve dia após dia, estudando inglês de uma maneira centrada, focada, organizada, com motivação. Às vezes a motivação não vai dar aquele desânimo, mas você continua estudando, você continua ali fazendo a sua parte, se envolvendo com a língua, fazendo as coisas e tudo mais. Então, assim, isso é fluência, algo que você desenvolve dia após dia. Um dos primeiros artigos que eu escrevi no inglês na ponta da língua, e esse artigo é de 2009, 2010, acho que antes disso ainda, né? Se o site começou em 2007, deve ter sido 2008. Uma das coisas que eu digo assim é que um dos artigos é uma pergunta, né? Você compra fluência em inglês? Se você compra fluência em inglês e alguém está vendendo fluência em inglês, tá errado, porque isso ninguém vende. Também não tem tempo para ser fluente, não tem tempo para você. É uma pergunta que fazem muito na internet, né? Se eu fizer seu curso, em quanto tempo eu vou ser fluente? Ou se eu estudar inglês desse jeito, quanto tempo eu vou ser fluente? A pergunta, na verdade, não é quanto tempo leva para você ser fluente. A pergunta é o quanto você aí está disposto a se dedicar para desenvolver a sua fluência dia após dia. Porque se você começar a estudar inglês hoje, de uma maneira, né, focada, centrada, com motivação, organização, aquela coisa toda que eu estou falando desde o começo, amanhã você vai estar melhor do que hoje. Você vai aprender alguma coisa hoje que amanhã você vai lembrar e vai falar assim, caramba, isso eu não sabia ontem, agora eu sei. É só eu começar a usar o que eu estou aprendendo. Depois de amanhã, você vai estar melhor do que o que você estava hoje, porque você está aprendendo coisas novas, está estudando e está colocando em prática, está usando. Daqui a um mês, se você fizer isso tudo, o que vai acontecer? Você vai estar muito melhor do que no começo. Porque você praticou, você levou em frente, você foi atrás de novas informações, você se dedicou para aquilo e você foi um usuário, né? Está se tornando um usuário competente da língua. Em 90 dias, você vai estar melhor do que no começo. Em um ano, você vai estar melhor do que no começo. Em 5 anos, você vai estar melhor do que no começo. Ou seja, cada dia da sua vida que você dedica a aprender inglês, a aprender coisas novas, e eu faço isso até hoje, você está desenvolvendo a sua fluência. E aí você vai dizer assim, eu sou fluente em inglês, mas eu continuo desenvolvendo a minha fluência. Eu, Denilson, por exemplo, continuo até hoje. Eu comecei a estudar inglês em 1989. Então, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Em 1989, esse cara aqui já estava lá querendo aprender inglês. Eu queria porque queria aprender inglês. Tem gente que fala, tá, mas e aí, quando foi que você sentiu que começou assim a ficar bom mesmo? Eu confesso que não sei, mas levou mais ou menos aí, sei lá, em 97, 98 mais ou menos, foi quando eu comecei assim a ter um pouco mais de confiança. Eu só fui ter mais confiança quando eu passei no exame da Cambridge, no FCE, primeiro exame. Aí eu falo para as pessoas assim, só que tem um porém, né? Tem gente que fala, nossa, demorou muito tempo. Eu falo, eu sempre estudei inglês de uma maneira. Se eu tivesse aprendido inglês sabendo as coisas que eu sei hoje, talvez não teria demorado tanto assim. Não estou dizendo que eu vou ser fluente em 1 ano, 2 anos, 3 anos, teria sido fluente nesse período, mas eu teria aprendido muita coisa. Eu teria aprendido muita coisa que eu levei um tempão para aprender se eu tivesse começado a aprender inglês de uma maneira, né, como eu sei hoje, que é o que eu falo para todo mundo, chunks of language, collocations, gramática de uso, a sua atitude como estudante, como aprendiz de inglês. Então, assim, ter sucesso no curso de inglês online envolve uma série de fatores e envolve principalmente essa mudança de mentalidade. Por isso que eu deixei para falar dela por último, tá? Essa mudança de mentalidade é o que torna toda a diferença em relação à fluência. O Anael está colocando aqui, ó, pelo Instagram.
A fluência é lenda, né? O que é? Falar rápido, saber muito vocabulário, não gaguejar, fluência depende do ponto de vista, né? Que é o que eu falei agora há pouco. O que é essa tal de fluência? Para cada autor, cada pesquisador, tem uma definição de fluência e ninguém sabe ao certo o que é. Então, assim, se você quer ter sucesso num curso de inglês online, ou num curso de inglês, né, ou no processo de aprender inglês, foque num processo que seja prazeroso para você. Não se empanturrem de conteúdo, foi a primeira coisa que eu falei, né? Não caiam na neura de querer falar como um nativo, porque você está assistindo um monte de coisa aí na Netflix, no YouTube, tem um monte de gente falando de ser fluente, ou ser fluente não, de falar como nativo, aprender como nativo, não tem nada a ver com isso. Quando você quer ter sucesso em alguma coisa, você começa devagarzinho. E é devagar e sempre. Você vai num processo lento aqui. Não se comparem, essa é outra coisa que eu não posso esquecer de mencionar aqui, acabei de ver isso. Não se comparem com os outros. O seu sucesso é diferente do outro. Tem gente que vai aprender uma frase, um som, alguma coisa, rapidinho. Tem gente que não. Às vezes você vai aprender uma coisa mais rápido do que outra pessoa, aquela outra pessoa vai demorar, e às vezes aquela pessoa vai aprender uma coisa mais rápido do que você. Isso não quer dizer que você, ela ou os outros sejam mais burros ou menos burros, e enfim, não tem nada disso. Cada um tem seu momento, cada um tem seu processo. E vocês têm que levar isso muito em conta quando for aprender se dedicarem no estudo de inglês, seja ele online ou físico, ok? Então, assim, nada de se empanturrar de conteúdo, não caiam na neura do nativo, de querer falar como nativo, caiam na neura de aprender inglês um pouquinho a cada dia, não caiam na neura de que vai ser fluente em pouco tempo só porque está na internet, né? Ser fluente em 3 meses, 30 dias, 6 meses, o que seja. Não entram nessa de que fluência é algo que se compra, porque não compra, ok? A fluência é algo que você desenvolve. E o objetivo aqui, na verdade, não é aquela coisa de básico, intermediário e avançado. O objetivo do seu aprendizado é que você aprenda a cada dia, né, a se tornar um usuário competente da língua. Ser um usuário competente da língua é aprender a se comunicar em algumas situações ou em todas as situações, porque vai chegar uma hora que você falar assim, não, eu consigo falar sobre física quântica em inglês, é só eu ler aqui e conversar com alguém. Então, isso é o que vai fazer a diferença para que você obtenha sucesso como um estudante de inglês online, ok?